Você sabe o que é uma escala relativa? Um acorde relativo? Um tom relativo? Se você não sabe, nesta aula eu vou explicar com detalhes qual a importância, como é feito corretamente um acorde, uma escala relativa e como achar o tom relativo também. Com isso, com esses três tópicos, o músico consegue já dar um crescimento no seu conhecimento na parte harmônica e, claro, né, a música com isso fica mais bonita também, tá? Então, se você gostou desse assunto aí e você precisa aprender um pouco mais sobre relatividade, então vem comigo. Olá, eu sou o arranjador Marconi. Bem-vindos à aula do canal QI Musical, canal do músico. O que é um acorde relativo? Muita gente, muitos músicos estão começando a estudar, escuta no ensaio, ou escuta nas redes sociais, alguém falando, faz o acorde relativo aí que vai dar certo e tal. Então, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre esse assunto que é muito importante, tá, para o músico. Quando a gente aprende essa relação entre os acordes, o músico começa a ter mais ideias para mudar seu arranjo, para criar coisas novas e tudo mais. Então, primeiramente eu vou falar o que é o acorde relativo, da onde ele vem. Essa relatividade, ela vem do campo harmônico maior. Lembre que sempre a gente fala aqui que o campo harmônico é o início para a gente estudar todos os outros assuntos, né? Então, o acorde relativo, ele é o sexto grau do acorde, certo? Então, vamos falar de acordes primeiro. Então, se eu estou no Dó, dentro da escala de Dó, eu tenho o sexto grau de Dó, que é o Lá. Então essa relatividade, que é o sexto grau, a gente encontra de uma maneira mais fácil dentro da escala. Podendo literalmente contar dentro da escala, por exemplo, que é o Dó, né? 1, 2, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, que é o sexto grau. Então, o sexto grau é o relativo menor do Dó. Só que tem uma maneira mais fácil a gente encontrar. Quando eu estiver no acorde maior, por exemplo, Dó, como eu acho esse sexto grau mais rápido? É só eu voltar um tom e meio e fazer o acorde menor. Então, um tom e meio abaixo de Dó é Dó, Si, mais um tom Lá. Então, Lá. Vou fazer com a pestana aqui, ó, que fica mais fácil de entender. Ó. Dó, né? O Si, depois o Lá. Eu faço ele menor. Claro, se eu tiver no menor e eu quiser achar o relativo maior dele, eu faço ao contrário. Eu avanço um tom e meio, né? Certo? Isso acontece para todos os relativos dentro da escala. Por exemplo, o quarto grau da escala de Dó é maior também, que é o Fá. Então, usando essa dica que eu passei aí, de voltar um tom e meio, eu estou no Fá. Ó, Fá está aqui, ó. Se eu voltar um tom e meio, eu acho relativo do Fá. Relativo menor, que consequentemente é o segundo grau da escala de Dó. Eu estou falando dentro da escala dentro do campo harmônico de Dó, para ficar mais fácil. Mas dentro da escala de Dó, do campo harmônico de Dó, ainda tem o último acorde maior, que é o quinto grau, que é o Sol com sétima, né? Que é o dominante do Dó. Claro que também tem que ser o relativo. A gente volta, faz o mesmo processo, a mesma dica, né, que eu passei, um tom e meio atrás. Dentro da escala de Dó, eu tenho Sol, Fá, que é um tom, depois mais meio, que é o Mi menor. Então, consequentemente, a gente também acha o relativo do acorde maior. Se quisermos fazer o contrário,
É a mesma coisa. Se eu estou no Mi menor, um tom e meio para frente, Fá, Sol, só que eu faço maior. Então, agora eu vou falar do porquê. Por que eles são relativos, tá bom? É uma coisa simples, mas tem que ser dita para vocês entenderem a parte harmônica. Essa relatividade tem a ver com as notas que cada acorde tem. Tá bom? Então, por exemplo, no caso de Dó, dentro do acorde de Dó eu tenho Dó, que é o primeiro grau, que é o fundamental, o Mi, que é a terça maior, e eu tenho o Sol, que é o quinto grau da escala. Tem essas três notas, falando da tríade simples, né? Então, por que o Lá menor ele é relativo do Dó? Porque ele tem essa relação com as notas, com a melodia dentro do acorde. Por exemplo, o Lá menor, ele tem o Lá, é claro, e tem o Mi, que é o quinto grau de Lá, mas ele é o terceiro grau do acorde de Dó. E eu tenho o próprio Dó no Lá menor, que é o terceiro grau menor de Lá menor, que é o próprio Dó Lá, que é o fundamental do Dó Lá, que é o próprio Dó. Então, a gente pode perceber que 66% das notas, a grande maioria das notas que tem em um acorde tem no outro. Por isso que tem essa relação, tá bom? Se nós vermos isso ou analisarmos o acorde de Fá, ele vai ter essa relação também. Vai ter duas notas dentro do relativo dele que pertencem ao outro relativo. Por exemplo, o Fá. Ele é formado pelo Fá, que é fundamental, o Dó, que é o quinto grau dele, do Fá, e eu tenho também a terça dele, que é o Lá, que é a terça maior de Fá. A gente partindo para o relativo dele, que é um tom e meio abaixo, que é o Ré menor, eu já começo a perceber aqui que tem o Ré, tem o Lá também, que tem no Fá. O Lá é o terceiro grau de Fá, mas aqui no Ré menor, o Lá ele é quinto grau, mas existe, ele está dentro do acorde, certo? E eu tenho o próprio Fá, que é a terça menor de Ré menor, que é o próprio Fá. Então aqui, ó, né? Interessante, né? Então já tem aqui o Fá. Então essa relatividade tem a ver com as notas. E se nós fizermos o acorde com sétima menor, por exemplo, ele fica bem mais enxugado, ele fica com a relação maior ainda. Por exemplo, vou voltando no Dó. É o Dó, voltando, Dó, a terça é o Mi e a quinta é o Sol. Se você tiver alguma dúvida, volta no vídeo, dá uma olhadinha nele, tá? Que essa aula é bem completa, uma aula muito legal para você tirar todas essas dúvidas sobre relatividade, relação dos acordes, tá? Então, voltando aqui. Então, Lá menor com sétima, se eu fosse fazer Lá menor com sétima, essa relação fica mais perfeita ainda. Por quê? Se eu colocar com sétima, além do Mi, que é o terceiro grau de Dó, eu vou ter também aqui o Dó, que é o próprio Dó, né? que é a terça menor de Lá menor, mas ele está dentro do Dó, é claro que é o próprio Dó. Se eu colocar a sétima, que é o Sol, que é a sétima de Lá, sétima menor de Lá, fica Lá menor com sétima, ele fica com uma relação melhor ainda com Dó, porque já vai aparecer o quinto grau de Dó, que é o Sol. Então, a gente precisa entender a importância dessa relação. Então, mais na frente eu vou passar como utilizar essa relação a nosso favor, tá bom? Agora nós vamos ver sobre a escala relativa. E você pode também brincar com essa escala. Eu estou tocando num tom maior, mas eu posso usar a escala relativa dela para trabalhar em cima e brincar um pouco. Então, a escala menor relativa, ela tem uma característica até mais assídua no sentido dessa relação. Porque a escala menor relativa, ela tem todas as notas
da escala diatônica maior. Tem todas. Então a relação ela é 100%. A diferença só vai estar no repouso. Então na escala de Dó, por exemplo, escala diatônica maior de Dó, eu vou fazer Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E a escala diatônica de Dó é essa. Ó, vou começar no Dó. Bem devagar. Certo? De novo, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então, a escala relativa de Dó é como a gente fez nos acordes, é o sexto grau também. Então, um tom e meio abaixo de Dó é o Lá, que é o sexto grau maior de Dó. Então, eu vou fazer a escala de Lá menor, vocês vão perceber que a gente vai fazer as mesmas notas da escala de Dó, só que partindo de Lá. Ó. Parei em Lá. Só que eu fiz as mesmas notas, são as mesmas notas. Ó, Lá, Si, aí começou Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e parou no Lá. Só descansou no Lá. Então são as mesmas notas, tá bom? Se eu quiser fazer 2 oitavas nessa escala, eu posso. Posso começar aqui de baixo, ó, Lá, ó. Eu vou passar porque às vezes se você quer estudar em casa é legal, ó. Escala menor natural. Existem mais 2 escalas aí menores, mas depois nós vamos falar sobre elas em outro assunto especificamente. Mas eu estou falando de relação, de relatividade. Então, ó, estou tocando em Dó. Como ela é relativa, eu posso brincar na escala menor tocando em Dó. Ó. Aí volta. Ó. Só fiz um detalhezinho para você ver. Eu fiz a escala menor. Eu só fiz a escala literalmente. Viu como ficou legal? Então essa brincadeira de relação das escalas é legal. Rapidamente, eu posso fazer com o Sol também. Qual é o relativo do Sol? Quem lembra? Pense aí. Se você lembra, volta o vídeo. É um tom e meio para baixo, que é o Mi menor. Estou tocando em Sol, tom de Sol. Eu posso fazer uma escala de Mi menor, que fica legal, né? Ó. Eu estou no Sol, eu faço escala. Viu o detalhe? Eu fiz uma brincadeira, eu usei escala menor. Tá bom? Para a gente entender qual é esse processo aí da escala. Tá bom? E a gente começa a entender essa relatividade, começa a estudar. Então, um macete aí, uma dica para estudo é entender primeiro essa relação e começar a brincar com isso e começar a trocar os acordes. Por último, eu vou falar de mais uma dica, né, de como usar os acordes trocando essa relação. Eu fecho a música do Dó, que é o primeiro, por exemplo, mas eu posso fechar também no relativo dele, que é menor, repousar também no menor, que fica bonito também. Ou para reiniciar a música e depois voltar de novo, fica muito. Quem está gostando dessa matéria aí nova aí, dessa relatividade entre os acordes, essa relação aí de aprender a misturar as escalas e trocar os acordes, então dá uma força a gente aí, se inscreve no canal, tá bom? Curte o canal lá embaixo também, dê um joinha para você não ficar de fora de nenhuma notificações novas, vídeos novos, né? E claro, compartilhe com seus amigos aí, que é muito importante, tá bom? E a sua inscrição, ela ajuda o canal a crescer também. A gente precisa dessa parceria, tá bom? Voltando aqui para a aula, então. Então,
Esse acorde relativo eu posso finalizar com ele, essa terceira dica aí, né? Que é como eu finalizo uma música. Às vezes eu estou tocando uma música e ao invés de eu terminar no próprio Dó, eu posso terminar no Lá menor, que é o relativo dele, né? Então a gente fica querendo finalizar a música só no primeiro grau, no acorde maior, e tem outras possibilidades também. Então, por exemplo, a música começou no Dó, que é o primeiro grau, foi para o Fá, ó, fazer um Só. Foi para o segundo, terceiro, quarto, finalizou no Dó. Eu vou fazer a mesma coisa agora, finalizando no Lá menor, ó. Fica muito legal, tá vendo? Essa inversão aí de relatividade, você deu uma ideia de fechamento, ele relaxou, só que no acorde menor. Legal, né? É uma opção muito legal também. Uma opção também que você pode, de repente, quer voltar na música, fazer uma volta, pode fazer o relativo, cair de novo e depois terminar no Dó. Olha só que legal, ó. Relativo, ó. De novo. Viu? Várias ideias, né? A gente consegue fazer com isso, tá bom? Então pega essas 3 dicas aí. Muita gente não dá valor erroneamente, é claro, o acorde relativo ele é igual ao primeiro, não é igual ao primeiro. Ele é um outro acorde que pode ser usado como o primeiro grau, no caso falando de fundamental, de tônica, né? Mas o relativo não tem a ver só com o primeiro grau, o relativo tem a ver também com o quarto grau e com o quinto grau. Porque dentro da escala, tirando o 7º grau que eu falei, que é com meio diminuto, que ele é um acorde mais dominante, né, que de preparação para cair no primeiro, os outros 3 acordes, eles são acordes modais, né, acordes chamados acordes modais e graus modais, porque na verdade eles são relativos dos graus tonais, para a gente poder brincar com essa relação aí, tá bom? Então estudem bem essa aula, para o vídeo, volta, estude com calma, pega essas ideias aí, comece a brincar um pouquinho com as músicas que você conhece, pega essa relação aí, brinca um pouquinho, tá? E com certeza vai dar muito certo, você vai começar a evoluir nessa parte aí, da parte da criação, né? É muito legal, o músico tem que ser criativo, né? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não deixe de curtir o canal. Dê um joinha lá embaixo, né? Que é muito importante para você não ficar de fora. Você dando um joinha, você recebe todas as notificações dos vídeos novos e conteúdos que eu vou postando aqui, tá bom? Compartilhe com seus amigos aí que estão precisando estudar essa matéria sobre relação, sobre acordes relativos, escalas. E claro, né, se você não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente precisa dessa parceria de vocês aí, dessa força aí também, porque aqui no YouTube a gente precisa ter crescimento. E uma das coisas que faz o canal crescer é a sua inscrição, tá bom? Então que Deus abençoe a todos, um grande abraço, né, mais uma vez aí, agradeço aquela galera que já é inscrita, que é meu parceiro aqui já, tá bom? Que Deus realmente abençoe a todos, dê uma semana abençoada para todo mundo, tá?
E um grande abraço mais uma vez aí e até a próxima aula.